Tu já ouviu falar dos goblins do Zimbábue? Os Tikolosh? E apesar dessa chamada um pouco exagerada, eu vou tentar falar sobre um assunto que raramente é abordado, e quando é abordado de uma forma, bem dizer assim, jocosa, fazendo piada, porque é um fenômeno contemporâneo que eu vou utilizar para conseguir correlacionar com o assunto de alienígena. Talvez até surpreenda vocês como eu vou conseguir juntar essas duas coisas. Mas para quem não sabe, lá no Zimbábue existe já faz tempo, já faz décadas, já deve fazer, sei lá, séculos, essa história das pessoas serem atacadas por goblins. Tem essa palavra daí, Tikolosh, que eu não sei se a pronúncia está certa, obviamente, mas é para descrever essas criaturas que seriam assim, pequenos humanoides, alguns são relatados peludos, e eles fazem coisas variadas lá nas cidades, nas vilas, nas aldeias daquele país. E assim, até no mundo moderno tem relatos, sabe? Até 2024, se eu não me engano, 2025, é gente assim, gente da polícia, gente da área da saúde, gente que trabalha em escolas, sabe? Então assim, não é apenas algo que é relatado pelas zonas rurais do país. Existe o fenômeno, e não é só este dos goblins, né? O Zimbábue e outros países ali daquela região da África tem uma cultura bem distinta, com práticas que eu também considero assim, religiosas, feitiçaria, bruxaria, sem utilizar nenhuma palavra, nenhuma dessas palavras eu estou utilizando como qualquer julgamento. É realmente para tentar explicar o que acontece que rola lá. E obviamente que para muitas pessoas não é nada disso, se trata de uma superstição, um povo atrasado, biruta, né, que sofre uma espécie de uma alucinação coletiva, uma histeria coletiva, né? Essa palavra eu acho bem engraçada, histeria. E basicamente porque tem relatos, sei lá, de escolas que de vez em quando tem que ficar fechadas, entendeu? Porque muitos alunos estão sendo atacados por goblins. E o que um goblin pode fazer contigo? Basicamente essa criatura é dita, muitos dizem que ela é invocada por um bruxo, né? O feiticeiro invoca um goblin, né? E manda atacar uma pessoa especificamente. Porque ele quis ou porque alguém foi lá e pagou pra ele pra fazer esse tipo de coisa. E esses goblins, eles podem fazer coisas pequenas e simples, que pode até ser por vontade própria, como assustar uma criança, fazer coisa do tipo, até, sei lá, provocar uma doença e eventualmente até a morte de uma pessoa. Tem gente até que relata furto, tem gente que relata até mesmo abuso sexual de goblin. Isso mesmo, como se o goblin tivesse violentado alguém durante alguma noite, sabe? Existe isso, que eu digo existe, cara, procura um conteúdo. Eu já vi, tipo, sei lá, já vi vídeo de pessoas falando, assim, homens e mulheres contando, pessoas assim, falando que eles passaram experiências. Tem texto, tem artigo, tem gente de fora falando, eu já vi gente do próprio Zimbábue escrevendo artigos também falando sobre o fenômeno, eu já vi as reportagens das pessoas que viram, enfim, né? Tem uma série de coisas. Isso daí a primeira vez que eu caí nesse assunto lá em 2010, 2011, sei lá, faz muito tempo e nunca desapareceu, tipo, esse assunto existe essa questão. Então assim, o que isso tem a ver com alienígena, sabe? Então, eu só estou utilizando, eu vou analisar os goblins do Zimbábue com o mesmo critério, com a mesma credibilidade que eu analiso até mesmo a hipótese dos aliens. Não é porque os alienígenas é uma cultura global, disseminada por Hollywood, que todo mundo meio que se acostumou a ter um imaginário com as mesmas coisas, que eu vou validar essa história, esse assunto, acima de outro que, tipo assim, acontece num ambiente específico, com uma cultura específica que tem valores culturais mais próximos e vive um fenômeno que é mais comumente aceito por aquele grupo lá, entendeu? Então, assim, eu não vejo porque um tem que ser superior ao outro, sabe? A questão é que os dois podem estar querendo descrever fenômenos que nem são materiais, entende? Eu, sendo uma pessoa razoável, se eu estou questionando a existência de um ET de carne e osso, embora sejam coisas bem distintas, né? Um goblin implicaria outra natureza. Inclusive tem gente que diz que é uma espécie de, tipo assim, um processo que tu reanima um cadáver, tu pega uma pessoa, encolhe o corpo dela com aqueles processos que existem, sei lá, para encolher a cabeça, mas tu encolhe o corpo inteiro e faz outros rituais, obviamente, e é aquela pessoa que está indo fazer essas coisas. Então existe até uma versão que coloca um Goblin material na jogada, algo que a primeira vez que eu vi eu nem ponderei, porque a primeira vez que tu escuta Goblin, tu pensa realmente um ser goblinoide, tu pensa o Goblin da ficção, que obviamente é distante do que está querendo ser falado. Como eu disse, não é essa palavra. Eu estou falando isso, em primeiro lugar, porque chama atenção, em segundo lugar, porque a palavra original, que se é Tikolosh, eu nem sei se a pronúncia é essa, e eu não vou ficar falando um termo que eu não estou nem entendendo exatamente o que eu estou invocando, sabe? É mais ou menos isso. Então, Goblin, pelo menos eu utilizo e acredito ter essa neutralidade
tudo mais. Mas, né, o ponto é que é um termo que a gente está utilizando para tentar explicar esse fenômeno. Então, assim, eu não consigo acreditar também em goblins materiais, de carne e osso, porque eles podem fazer esse tipo de coisa. Eles podem, sei lá, tocar pedra na tua casa, derrubar objeto, ou, que nem eu já te falei, até casos mais extremos de fazer um abuso sexual com uma pessoa. Então, assim, eu não consigo acreditar nisso de forma material, sabe? Eu não consigo acreditar que existe um fenômeno desse tipo. Mas se tantas pessoas relatam, eu também não vou descrever como superstição ou como uma histeria coletiva. Porque assim, cara, histeria coletiva é uma explicação muito fraca, porque se existisse algo assim, tipo, histeria coletiva é mais condição uma narrativa e não as pessoas alucinarem, entende? Eu posso acreditar que, sei lá, as pessoas acreditarem em certos fenômenos sociais é uma histeria coletiva, vamos falar desse jeito. Mas agora, se 10, 20, 30 pessoas, e no caso do Zimbábue é muito mais do que isso, é gerações e gerações de pessoas que convivem com a possibilidade, e na verdade não é nem só dos goblins, é que nessa primeira metade desse vídeo eu queria focar nisso, depois eu vou abrir todo o resto dos seres fantásticos que existem, não só lá no Zimbábue, mas historicamente em vários lugares do mundo, sabe? Então, assim, mas eu quis ficar só nisso para vocês entenderem o porquê de eu começar a arrumar uma explicação que conseguia justificar vários fenômenos e não querer explicar unicamente, o único fato fantástico que eu faço questão de interpretar com seriedade, levar a sério e pensar em argumentos plausíveis de por que isso não acontece e por que as pessoas não têm evidência, é só, sei lá, abdução, é só essa questão de ETs, de Hollywood, é só isso que eu vou levar a sério. Sabe? Agora, todas as dezenas, centenas, milhares de relatos de pessoas passando por coisas que a gente não sabe explicar, que eu não consigo colocar na caixinha do ET, eu vou descredibilizar, vou falar que é maluquice. Pra mim é uma coisa que não faz muito sentido, sabe? Então, assim como eu não imagino que existam goblins físicos, talvez seja realmente a mesma coisa que eu utilizei no meu último vídeo para explicar aqueles fenômenos que as pessoas acreditam estar vivendo, como por exemplo ser abduzido. Talvez seja realmente uma experiência dentro do cérebro tão forte, tão potente, que parece ser verdadeira. E talvez até desencadeie efeitos no teu corpo mesmo. Talvez tu seja tua doença, talvez tu possa até vir a morrer, porque basicamente daí, eu não sei se é algo, tipo, realmente é uma magia, um feiticeiro de lá, conseguiu fazer algo assim, ou realmente é uma entidade natural do mundo que existe, que resolveu atormentar uma pessoa por vontade própria, e ele é tão poderoso, ou ele vive num ambiente que ainda não é tão... eu posso entrar muito mais ou menos nesse assunto, porque essa questão de comunidade rural, eu também reflito até aqui no Brasil. Se vocês não sabem, até hoje em dia, se vocês pesquisarem sobre o folclore brasileiro, cara, existe muito relato de agora acontecendo em cidades do interior, sabe? É muito mais comum do que na sociedade urbana contemporânea. Aqui a gente vê outras coisas estranhas, se é que vocês me entendem. Mas quem vive nessas zonas mais afastadas, aparição, avistamento, espírito e seres folclóricos e alienígena também acontece com maior frequência. E daí vocês podem achar que é superstição, entendeu? Eu não sou uma pessoa que leva para esse lado, eu fico pensando por que será. E na minha opinião, talvez certos ambientes sejam mais propícios para a mente humana se conectar com esses seres que talvez estejam até aqui do meu lado. Mas, sei lá, por causa da vida que eu vivo, com a dieta que eu tenho, com o mundo que me rodeia, e por outras questões também, que eu não sou o dono da razão, né? Eu não seja afetado tão frequentemente. Agora, uma pessoa com outro estilo de vida, num ambiente mais simples, talvez essas coisas se manifestem com maior força, sabe? Talvez realmente essas coisas que a gente tem ao nosso redor, o meu telefone celular, o monitor do computador, o gabinete, essa luz aqui na minha cara, talvez tudo isso de alguma forma enfraqueça a influência desses seres, ou pelo menos a nossa tangibilidade, o fato da gente enxergá-los, sabe? Mas é mais ou menos isso, entendeu? Então assim, esse fenômeno dos goblins, cara, se é loucura, se é histeria, eu acho muito difícil, entendeu? Eu não acredito nisso, eu posso falar outros vídeos sobre coisas que as pessoas são... que explicação convencional é histeria, eu não acredito em nenhuma delas. Eu acho que se existisse algo desse tipo, a gente veria esse fenômeno com muito mais reincidência, sabe? Porque a gente tem a gente tem a internet como um divulgador, um propagador de vários raciocínios. Então se fosse tão fácil tu induzir as pessoas a uma loucura só por uma indução, por um palpite, por uma vocalização, é bem diferente, sabe? Esses fenômenos graves, sabe? Como, por exemplo, essas escolas que são atacadas por goblins, que as crianças desmaiam, começam a chorar, gritar, vomitam, sabe? Olha, eu fui pra escola a vida inteira, eu vi um monte de coisa acontecendo de estranho na escola, mas esse tipo de coisa, de todo mundo começar a passar mal e a aula ter que ser suspensa, sabe? Eu acho pra mim é muita forçação tu achar que é uma espécie de efeito placebo, que uma pessoa começa a acontecer e transfere pra outro. Pra mim isso daí talvez realmente seja coisa que a gente não sabe explicar, talvez seja magia sim, talvez seja ataque espiritual, talvez seja ataque espiritual de um ser
ser que não foi invocado, mas agiu porque quis. E tu pode estar achando que eu sou maluco e pirado, mas olha, nesse ponto eu falo com convicção, porque eu nunca vi nada científico, nada racional, nada que consiga explicar esses fenômenos sem simplesmente ir para essa linha do, tipo, sei lá, delírio coletivo, uma histeria coletiva em massa que é transmitida pelo ar. Cara, se isso fosse possível, isso aconteceria com muito maior frequência. Não seria só em lugares isolados, ou de vez em quando, ou por causa de certos contextos. Eu só acho que não é um fenômeno comum, porque acontece por razões bem específicas, sabe? Então, antes de encerrar esse vídeo, eu vou correlacionar, então, os ETs com várias outras criaturas da história que faziam coisas parecidas com os ETs. E eu tô querendo dizer que os goblins do Zimbábue são ETs? Talvez, cara. Talvez se pessoas como nós vivêssemos esse tipo de fenômeno, seria muito mais fácil a gente jogar na esfera do ET do que enxergar algo na esfera da bruxaria, da feitiçaria, entende? O imaginário contribui muito isso. Fadas, por exemplo. Quem tu conhece no mundo moderno que fala que viu uma fada? Eu sei que talvez tu especificamente conheça alguém. Pode acontecer, mas assim, não tem comparação à abrangência. Mas se tu for pro mundo medieval, europeu, o relato de fadas e seres similares a fadas, esses seres pequenos que viviam na natureza, e eles eram capazes de vir à tua casa, eles eram capazes de roubar teus bebês, sabe? E de vez em quando eles devolviam as pessoas com as roupas trocadas. Existem relatos especificamente assim sobre ETs também, sabe? Também. Então, assim, é o tipo de coisa que sempre existiu fenômenos de seres capazes de abduzir. Aliás, abdução quer dizer isso, raptar, sabe? Então, assim, a humanidade sempre soube da existência de seres não humanos que vêm aqui e nos raptam, nos sequestram, nos encantam, nos oferecem coisas, nos oferecem vantagens, sabe? Nos oferecem conhecimento, entendeu? Então, assim, a gente sempre viveu esse tipo de fenômeno. Então, assim, eu realmente acho que esses fenômenos, eles realmente acontecem na nossa mente. E com isso eu não quero dizer que é alucinação, acho que o fenômeno de fato acontece e ele pode ser traumático, sabe? Mas ele não aconteceu na esfera do mundo material. E isso não quer dizer que não seja verdadeiro, sabe? Eu vou mais adiante porque eu também tenho uma concepção de mundo avançada que é difícil ficar destacando em todos os meus vídeos. Mas eu realmente não acredito que o mundo material é o mundo real. Eu acredito que o mundo material é o mundo material, entende? Então assim, o mundo real é tudo. Todas as outras coisas também compõem o mundo real. O mundo material para mim é tipo assim, um mundo consensual. É um mundo que nós dois enxergamos simultaneamente as mesmas coisas e nós sempre podemos concordar que o objeto está ali e ele não fica indo embora e aparecendo e transicionando. Agora, outras coisas que acontecem no interior da nossa mente, sabe? Em jornadas que eu defino como espirituais, que para outras pessoas é alucinações. Para mim, realmente, experiências fora do corpo, digamos assim. Então, eu não considero essas coisas menos reais do que aquilo que acontece no mundo físico e material, sabe? Só que agora, ser real não é uma coisa fácil de definir, entende? Então, as pessoas terem passado por experiências reais nesse outro ambiente além do mundo material, eu não sei definir com precisão o que isso acarreta na vida das pessoas, entendeu? Se isso pode desencadear doenças, se isso pode desencadear problemas psicológicos, se isso pode desencadear até mesmo coisas boas na vida da pessoa também, sabe? Eu não sei afirmar com toda certeza nesse momento. Mas assim, o ponto é, se tu é uma pessoa interessada por folclore, por questões espirituais, por criptozoologia também, que é um conceito que eu posso voltar a explorar. Eu vejo que é um bagulho que morreu meio que na internet, talvez porque foi ocupado por outras teorias conspiratórias mais populares do mundo moderno, sabe? Enfim, se tu tem interesse por essas pautas, tu percebe que o fenômeno do alienígena, ele tem uma roupagem moderna. Eu sinto que, sem as pessoas quererem ou não, elas substituíram todo o imaginário que já existia e outras explicações simbólicas talvez até melhores para coisas que as pessoas viveram muitas vezes aqui no planeta Terra, em vários momentos, vários períodos históricos, e revestiram com uma estética fabricada. E honestamente, por exemplo, eu vou até terminar falando da questão de ufologia mística, sabe? Eu percebi em alguns comentários de pessoas assim, que vieram me contradizer aqui nos meus vídeos, que muita gente quando usa a palavra ET, eles já estão pensando naquilo que eu considero mundo espiritual, entendeu? Só que eu não vou impor essa nomenclatura acima da minha percepção de mundo, entende? A pessoa quer acreditar que ETs são seres extradimensionais que interagem com a gente, eu também acredito nisso, mas eu não vou ficar chamando eles de ETs, de extraterrestres, sabe? Porque é uma questão semântica, a pessoa ela foi ensinada que, tipo assim, seres fora da Terra, eles podem ter poderes espirituais, eles podem se comunicar contigo, eles podem se conectar com o interior da tua mente, sabe?
E extraterrestre, isso quer dizer que pode ser uma alma, um espírito, quer dizer que ele não nasceu na Terra, isso é extraterrestre. Aí inventaram um monte de nome, um monte de título para descrever esses seres e dizer de quais galáxias e dimensões eles vêm. E daí eu tô falando inventar, porque eu tô descredibilizando mesmo o processo que as pessoas dizem para fazer isso. E eu não sei exatamente, sabe? Como é que as pessoas... Que processo o cara realmente passa para ele afirmar nomes diferentes de ETs, categorias, habilidades, capacidades. Olha, eu nunca vi nada que parecesse substancial. Eu sempre vejo as pessoas declarando esses títulos, que eu nem vou ficar falando esses nomes aqui, porque como eu disse sobre o título dos Goblins lá de Zimbábue, eu nem sei exatamente o que a palavra quer dizer, então eu não vou ficar propagando aqui no meu quarto ou na minha casa sem saber o que eu tô chamando, tá ligado? Então assim, tem esse monte de título que os caras dão pra alienígenas que tipo assim, virou todo uma religião, quase um folclore praticamente, e eu não digo isso para desrespeitar, só que assim, olha, eu estudo cultura variada e eu não tenho costume de impor uma acima das outras. Assim como eu percebi que anjos e demônios são palavras que a gente utilizou para escrever o que eram os daimons e os djinns árabes, sabe? Então assim, eu não fico impondo uma acima da outra, eu não digo que uma é a verdade, a outra tá errada, entende? Então assim, eu não vou começar a mudar uma roupagem, uma arquitetura espiritual, uma compreensão cosmológica que eu venho fazendo a minha vida inteira, que leva em consideração várias explicações de vários lugares do mundo, e eu entendo esses títulos como ferramentas para a gente explicar coisas que não necessariamente levam esses nomes, entende? Por isso que eu posso falar todas elas, porque eu entendo que na verdade é gente de um contexto, de uma cultura, querendo descrever algo que existe, mas colocando dentro de uma outra hierarquia ou dentro de uma compreensão mais específica, mais assim, fechada da realidade. E eu não me prendo a nenhuma dessas. Só que coisas que eu vejo com muitos paralelos eu consigo perceber, eu consigo entender a mensagem que está querendo passar para além do título, para além do dogma, entende? Então eu não acho que essa ufologia mística ajuda nessa questão, entendeu? Eu acho que é quase que uma espécie nova de religião, de culto, afunila a compreensão de certos temas. Eu tô querendo falar de um negócio que também é transcendental, que também é espiritual, mas o cara tá tipo assim, o cara vai lá e comenta pra mim, nenhum de nós somos humanos, porque a vida não nasceu no planeta, então tipo assim, é um negócio que pra mim eu acho que tá sai do pragmático, tá entendendo? Sai do pragmático e daí... Não tem problema tu acreditar nessas coisas, mas assim, quando o debate já começa aí, pra mim não faz sentido, entendeu? Porque tu já tá atribuindo, tu já atribuiu pra mim, é que nem conversar com uma pessoa que já tem uma visão de uma religião, sabe? O cara que já tem uma visão, tipo assim, específica do que é, sabe, sei lá, um cristão católico, ele tem que acreditar na hierarquia católica como é, e ele tem que acreditar nas divindades de acordo com uma forma que alguém explicou pra ele, e qualquer visão de mundo que questione aquilo de lá, a pessoa vai enxergar como uma ofensa a uma visão dele pré-estabelecida sobre as coisas, entendeu? Então assim, eu entendo que muita da comunidade ufológica, mística, concorda comigo em muitas questões. Só que eu espero que eles tenham a cabeça aberta para entender que eu não vou descrever isso como ET e que eu não vou falar que são isso, que são aquilo. Eu vou usar outros nomes, eu vou usar outras formas para expressar isso daí. E talvez a gente queira dizer a mesma coisa, entende? Mas eu não vou substituir a minha visão de mundo pela deles, tá ligado? Eu não vou alterar, sabe? Eu não vou substituir a fada pelo ET. Eu não vou substituir a sereia, o Goblin. Eu não vou substituir todas as coisas que sempre foram relatadas, sabe? Sempre tiveram as pessoas falando de coisas que não eram aqui da Terra, vinham aqui fazer coisas com a gente que a gente não queria, que a gente não podia controlar. Sempre foi relatado coisas que veio do céu. Isso também tem muito a ver com aquela minha cosmologia. Eu lancei um vídeo aqui que ninguém deu muita bola, que depois de questionar o espaço sideral convencional, eu digo que na minha visão de mundo, o espaço já é o mundo espiritual, tá ligado? É como se a gente conseguisse avançar tanto que a gente consegue entrar no mundo espiritual ainda fisicamente. Então ali pra mim já é o mundo espiritual. Então, na minha visão de mundo, faz sentido que os anjos, os demônios e todas as outras coisas desçam de lá pra cá, entende? Só que de maneira alguma eu tô chamando isso daí de ET. E de maneira alguma, quando eu vislumbro isso, eu tô imaginando o ET com a imagem que vocês imaginam quando eu falo essas palavras, entende? Não é uma tecnologia que permite eles fazerem isso. É uma condição de um ser espiritual que não é regido pelo mundo físico. E eles podem fazer coisas que aí pra nós parece fantasia, pra nós parece ficção, tá ligado? Então é mais ou menos isso. Então não é uma explicação material no mundo físico, alterar as regras que funcionam realmente aqui, não é subverter a realidade, não é propulsão antigravitacional, é seres que não são limitados pela nossa realidade, que talvez de vez em quando a gente vislumbre eles, talvez de quando a gente enxergue eles, e talvez para compreender o que a gente enxerga, a gente atribui toda uma roupagem, uma estética que a nosso cérebro vai conseguir absorver, entende? Porque a gente nunca vai conseguir contemplar algo que a gente
Não tem uma imagem prévia para enxergar, sabe? Então, assim como no mundo primitivo era mais comum as pessoas enxergarem, sei lá, mistura de animal com ser humano, sabe? Aquela hibridização entre duas espécies, porque correlacionava o que eles já conheciam, que é eles mesmos, com os animais, e isso daí já criava uma imagem de autoridade, uma imagem de sobrenatural. O mundo moderno, isso daí é pouco para as pessoas que enxergam muita fantasia, não, mas muita sci-fi. O que quer dizer isso, né? Fantasia científica, e sci-fi é literalmente isso. Então o cara tá vendo tanta fantasia científica que daí para ele é muito mais fácil ele enxergar tudo aquilo lá primeiro, antes de ver um anjo, um demônio, um djinn, um daimon, uma fada, uma sereia, um goblin, ou qualquer outra coisa que a gente sempre utilizou para explicar fenômenos sobrenaturais, tá ligado? Então para mim o ET é só a versão moderna, cientificista de uma parada que não é um fenômeno físico. Então é por isso que eu vou continuar fazendo vídeos, trazendo outras visões de mundo, expondo essas visões de mundo e mostrando como que elas entram em atrito. E no final, se eu tiver errado, cara, eu vou admitir, sabe? Com certeza eu vou admitir. Mas se eu morrer e nunca tiver me comprovado que eu tô errado, eu vou morrer dizendo que eu sempre estive certo e que eu lutei uma boa luta em ficar lutando contra esses caras que ensinaram as pessoas a pararem de imaginar o mundo de outra forma e todo mundo ficou viciado em enxergar o mundo como, sabe, um parque de diversão dos alienígenas, e a gente é insignificante nessa história toda. E espíritos, almas penadas, seres sobrenaturais, tudo isso é bobagem e balela. Mas agora ET que vem de outra galáxia pra cá numa nave interplanetária e abduz as pessoas e abduz vacas, mas enfim. Então, assim, não, cara, eu não sou amigo dos ETs, eu não fecho com os ETs. Tem muitas outras coisas interessantes para falar nesse mundo, e é sobre esse grande universo de possibilidades que eu quero compartilhar com vocês constantemente. Mas, como eu sempre digo, não se sinta atacado, venha pro meu lado da força, se converta à minha visão de mundo, e eu aposto que eu vou te divertir, te distrair com um monte de coisa fantástica sobre a nossa sociedade, a nossa cultura, sobre o que as pessoas vivem ainda no mundo moderno, e sobre como a gente começou a se acostumar a fechar os olhos para essas outras alternativas e enxergar tudo como superstição, balela, coisa de gente desinformada. Em compensação, outras ideias de mundo que é só gente querendo fazer tu assistir vídeo, filme, só tá querendo ganhar dinheiro em cima de ti, tu valida instantaneamente porque tu já foi doutrinado a aceitar aquilo, né? Mas então é isso, quem fez esse vídeo até o final, espero que tenha curtido, deixa um like, se inscreve no meu canal, se estou assistindo no TikTok, então deixa um like e passa a me seguir. Valeu!